Alerta Geral. Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h18. 11 cidades do Ceará terão reforço de 900 militares das Forças Armadas no primeiro turno das eleições municipais. O Sátiro Salles chega com essas informações que estão sendo administradas essas ações para mais segurança pela 10ª Região Militar em Fortaleza. A 10ª Região Militar está mobilizando uma tropa de 3.000 militares das Forças Armadas para reforçar a segurança no primeiro turno das eleições em 11 cidades do Ceará: Fortaleza, Maracanaú, Caucaia, Itaitinga, Horizonte, Pacajus, Ibicuitinga, Sobral, Crato, Barbalha e Juazeiro do Norte, e em 169 localidades no Piauí. Do contingente, 2.100 membros estarão nas cidades do Piauí. O auxílio das tropas federais para garantir a segurança da população no dia da votação e apuração do resultado no pleito no dia 15 de novembro foi autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. A decisão do TSE teve por base a solicitação dos tribunais regionais eleitorais, que foi endossada pelos governos estaduais. A 10ª Região Militar destacou em comunicado nesta quarta-feira que, além das tropas, serão designados também para zonas eleitorais oficiais de ligação, que serão o elo entre a Justiça Eleitoral e as tropas empregadas. O comando da 10ª Região Militar, juntamente com os militares da Marinha do Brasil e da Força Aérea Brasileira, vão compor a Força-Tarefa Martim Soares Moreno, da 10ª Região Militar, dentro do contexto de uma operação conjunta. A operação de distribuição e atuação das tropas federais é executada de forma integrada com a Justiça Eleitoral, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar, além de Polícia Federal, Ministério Público e Polícia Rodoviária Federal. Com redação do Ceará agora para o Jornal Alerta Geral, com informações das eleições 2020, Sátiro Salles. São 7h21. Jornalista Beto Almeida. A logística está montada, as 11 cidades do Ceará terão esse reforço importante na área da segurança pública para os eleitores, os servidores da Justiça Eleitoral e também para os candidatos. Um auxílio relevante nesse momento, jornalista Beto Almeida, em que há queixas sobre crimes eleitorais ou excesso de um ou outro dentro da campanha eleitoral. Olha, Luciano, finalmente saiu, né, o quantitativo de homens, né, das Forças Armadas, ou seja, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que virão garantir a segurança das eleições aqui no Ceará. Serão 900 militares de um total de 3.000 que virão para o Ceará e Piauí. No Ceará, por exemplo, os homens, né, esses homens das Forças Armadas, esses 900 homens vão ficar aqui na capital, mas distribuídos também em Maracanaú, Caucaia, Itaitinga, Horizonte, Pacajus, Ibicuitinga, Sobral, Crato, Barbalha e Juazeiro do Norte. Não serão 9, serão 11 cidades. No Piauí serão 169 localidades, que terão homens, reforços desse contingente para garantir a segurança da população, também a apuração do resultado no próximo domingo. Então, assim, é algo que a gente já imaginava, que faltava só definir esse quantitativo e que está vindo agora, e um trabalho que vai ser conjunto e coordenado aqui, esses homens, pela 10ª Região Militar do estado do Ceará. É bom que se diga que lá em Caucaia, por exemplo, Luciano, só a vinda dos homens da Força de Segurança Nacional já antecipado, que ficam até o começo de dezembro, já deu resultado. Lá em Caucaia já se percebe, os próprios candidatos dizem isso, uma maior tranquilidade nas ruas, até a quantidade, o número de roubos, de pequenos descuidos já praticamente reduziu ali no município, ali no entorno da sede, e isso significa claramente que já está dando resultado a atuação de tropas federais lá no município de Caucaia. A gente fala, Beto Almeida, em segurança nas eleições, e o nosso correspondente Carlos Silva tem informações sobre a corrida pela prefeitura do município de Pereiro, onde nessa reta final da campanha tem um BO feito pelo candidato do DEM contra o atual prefeito por ameaça. Quem tem as informações é o repórter Carlos Silva.
O candidato do DEM à Prefeitura de Pereiro, Cláudio Nogueira, foi à Polícia Civil nesta quarta-feira para fazer um boletim de ocorrência contra o atual prefeito, Raimundo Estevão Neto, que disputa a reeleição por ameaça e constrangimento. O BO foi registrado na madrugada desta quarta na Delegacia Regional de Iguatu. Cláudio relata, como descreve no boletim de ocorrência, que estava realizando na noite de terça-feira, dia 10, visitas na localidade de Sítio Lagoa Nova, na zona rural de Pereiro, quando 7 homens desceram de 2 veículos e o constrangeram com ameaças para sair do local. Segundo Cláudio, um dos homens era o atual prefeito Raimundo Estevão Neto, que, conforme registrou no BO, aparentava estado de embriaguez. Cláudio afirma ainda que, ao anunciar que chamaria o comando local da Polícia Militar para denunciar as ameaças, o grupo acabou se afastando. Preocupado com o ambiente de hostilidade e insegurança, Cláudio Pereira comunicou o episódio à Executiva Regional do DEM, ao Ministério Público Eleitoral e à Secretaria de Segurança Pública do Estado. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. São 7h24. A Polícia Federal intensifica ações para conter a onda de denúncias de crimes eleitorais, ou melhor, para conter os crimes eleitorais como compra de votos. Agora o Carlos Alberto. Têm sido cada vez mais intensas as ações de combate a crimes eleitorais na reta final desta campanha eleitoral. A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a Operação Eleições 2020, que objetiva prevenir e reprimir crimes eleitorais nos municípios cearenses. Um contingente de 150 agentes foi designado para atender às demandas da Justiça Eleitoral do Ceará em Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Camurcim, Itapipoca, Aracati, Tianguá, Canindé, Baturité, Russas, Jaguaribe, Crateús, Tauá, Campos Sales, Quixeramobim, Iguatu, Icó e Brejo Santo. De acordo com a Polícia Federal, além dos agentes designados, todo o efetivo da Superintendência e da Delegacia em Juazeiro do Norte permanecerá de sobreaviso para acionamento em caso de necessidade. E para os mais desavisados, pela primeira vez a Polícia Federal utilizará drones para inibir e flagrar eventuais práticas de condutas vedadas durante o processo de votação, como boca de urna e transporte de eleitores. Com informações dos bastidores da campanha eleitoral para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, o clima anda acirrado em alguns municípios do interior do Ceará e na região metropolitana da região metropolitana do Cariri. Uma das preocupações é com a onda de fake news. Olha, dizendo, o alvo do grupo, alvo dessa denúncia, crime aí do Ministério Público Eleitoral, é o candidato à reeleição a prefeito, lá do Crato, o Zé Ailton Brasil. Então, assim, todos os ataques falsos, identificados lá pela atuação do Ministério Público Eleitoral, tinham como alvo o atual prefeito Zé Ailton Brasil, que é candidato à reeleição pelo PT. E aí o Ministério Público Eleitoral estabeleceu exatamente, especificou o tipo de crime eleitoral cometido por cada uma das pessoas que agora são alvo dessa denúncia, e no qual o Ministério pede na representação encaminhada à juiz eleitoral as medidas cabíveis que sejam adotadas. É bom que se diga o seguinte, Luzenor, essa questão das fake news que foi atacada, está sendo atacada de forma agora mais veemente pela Justiça Eleitoral, pelo Ministério Público Eleitoral, em parceria, inclusive, com os portais de notícias. E isso é crime. Já existe uma lei federal, é a lei federal do ano passado, 13.834 de 2019, que prevê pena de prisão, além de multa para quem fizer denúncia falsa com finalidade eleitoral, as chamadas fake news. Então, na realidade, eu acho que esta atuação forte nesse episódio do Crato, eu acho que além de ela
recorrer a uma questão legal, de coibir mesmo, tem também um aspecto pedagógico, principalmente para aquelas pessoas que acreditam que o anonimato ou o pseudo-anonimato das redes lhe garante segurança. Está provado que não há segurança nenhuma, que as pessoas podem sim responder por crimes. Nesses casos específicos, você disseminar fatos falsos, notícias falsas, para prejudicar um candidato, seja por que motivo for, isso, Zenor, gera multa, pode dar cadeia, inclusive. Então, eu vejo isso como um aspecto muito positivo. E eu diria que é um grande aprendizado, porque se em 2018 nós tivemos o início estabelecido das fake news prevalecendo na campanha, 2020 nós já estamos vendo um cenário diferente. A tendência é que em 2022, nas eleições gerais presidenciais, aí sim nós teremos ainda uma justiça eleitoral ainda muito mais preparada e melhor adaptada para enfrentar essa ação que é denominada por essas pessoas como uma verdadeira quadrilha, que tenta interferir no processo democrático, que tenta, Luziano, influenciar o voto das pessoas fazendo uso de notícias falsas. A desinformação, é bom que se diga, é a arma desses políticos, é uma estratégia antiética, mas eficiente, infelizmente, para candidatos menos preparados e com valores morais, eu diria, duvidosos. Então, é bom que se diga o seguinte: os candidatos fazem uso dessas notícias falsas, dessas fake news, para atacar, para diminuir, para desqualificar os seus adversários. E muitas vezes são utilizados para propagar supostas vantagens e alguns pontos positivos dos programas que eles julgam melhores do que os seus adversários. Agora, essa mentira tem perna curta e está provado agora com esta ação lá no CRADO. Olha, essas pessoas aí vão responder sim, pode ter certeza, e que isso sirva como uma verdadeira lição para os demais. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, o jornalista Beto Almeida, vamos falar sobre a nova pesquisa do Instituto Datafolha sobre intenções de votos à Prefeitura de Fortaleza. E tem também Ibope na corrida pela Prefeitura de Caucaia. Daqui a pouco. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. São 7h31. A primeira pesquisa do Ibope, contratada pelo Jornal Diário do Nordeste, divulgada nesta quinta-feira, aponta que se a eleição fosse hoje, o atual prefeito de Caucaia, Naumi Amorim, do PSD, receberia 52% dos votos válidos, contra 25% de Vitor Valim, do PROS. As projeções do Ibope apontam que a eleição pode ser definida no primeiro turno, a ser realizado no próximo domingo. Em termos de votos válidos, Emília Pessoa, do PSDB, soma 12% e Elmano Freitas, do PT, aparece em quarta posição com 5% dos votos, seguido de Rodrigo Santaella com 2%, Sebastião Conrado 2%, João Ari 1% e Paulo Sérgio Cordeiro com 1%. De acordo com o Ibope, no cenário da pesquisa estimulada, Naumi Amorim tem 45% dos votos, ficando em segundo lugar Vitor Valim com 22% e em terceira posição Emília Pessoa com 10%. O candidato do PT, Elmano de Freitas, aparece com 4%, seguido de Rodrigo Santaella, do PSOL, com 2%, Sebastião Conrado, do PMB, 2%, João Ari, PMN, 1% e Paulo Sérgio Cordeiro, do PCdoB, com 1%. De acordo com o Ibope, os votos brancos e nulos somariam 7% e os eleitores que disseram não saber ou não quiseram responder chegam a 7%. Realizada entre os dias 9 e 11 de novembro, a pesquisa do Ibope ouviu 602 eleitores, tem uma margem de erro de 4 pontos para mais ou para menos, um nível de confiança de 95% e a pesquisa está registrada no TRE sob o número CE 061 92/2022. São 7h33 e a disputa pela Prefeitura de Fortaleza tem uma nova pesquisa com um cenário que indica uma decisão, que indica um eventual segundo turno entre o candidato do PROS, Capitão Wagner, e do PDT, José Sarto. A pesquisa do Instituto Datafolha, publicada na noite dessa quarta-feira, aponta que o segundo turno
turno das eleições à Prefeitura da capital será disputado entre os candidatos do PROS, Capitão Wagner, que tem 30% das intenções de votos, e José Sarto, que está com 27% de apoio dos eleitores, quase o dobro da terceira colocada, que é a candidata do PT, Luiziane Lins, com 15% de apoio do eleitorado. A pesquisa do Datafolha, contratada pelo jornal Povo, está registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o número CE 0572/2020. Ouviu entre os dias 9 e 10 de novembro 1.036 eleitores, tem uma margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. O levantamento foi divulgado há 4 dias do primeiro turno da corrida pela Prefeitura de Fortaleza. Os números da pesquisa estimulada mostram um empate técnico entre o Capitão Wagner e o pedetista José Sarto. Luiziane se distanciou e está a 12 pontos do candidato do PDT, José Sarto. O candidato do Solidariedade, Heitor Ferrer, de acordo com o Ibope, continua puxando bem distante o segundo pilotão dos números do Datafolha, com apenas 6% das intenções de votos, seguido de Célio Sturdat, 4%, Renato Roseno, 3% e Heitor Freire, 2%. Pela pesquisa estimulada, 6% dos eleitores anulariam o voto, votariam em branco ou não votariam em nenhum dos candidatos. Outros 5% dos eleitores não quiseram ou não souberam responder. Segundo ainda os números do Ibope, Paula Colares, da UP, não foi citada, assim como José Loureto, do PCO, e Anísio Melo, do PCdoB. Samuel Braga, do Patriota, também não teve citação. São 7 horas e 37 minutos. Jornalista Beto Almeida. São números que agitam os bastidores da campanha na reta final. Faltam apenas 3 dias. Hoje é dia 12, temos sexta-feira, sábado e no domingo tem votação em todos os municípios brasileiros. A exceção, claro, das cidades do Amapá, porque o TSE decidiu adiar a eleição em função do apagão que enfrenta a população do estado do Amapá. Trazendo para a nossa realidade, jornalista Beto Almeida, o que muda, o que podemos ter aí nos próximos dias ou nas próximas horas na corrida pela Prefeitura de Fortaleza? Em linhas gerais, Luziano, se perguntar o que tem de novidade nessa pesquisa, mostra claramente o seguinte: ela sinaliza para uma estabilização, vamos dizer assim, dos 2 primeiros candidatos que se colocam neste cenário da disputa, que é Capitão Wagner e José Sarto, e Luiziane Lins se distanciando desses 2 candidatos, ou seja, configurando aí a possibilidade real de um segundo turno entre o candidato do PDT e o candidato do PROS. A candidata Luiziane Lins, na realidade, perdeu aí 3 pontos percentuais. Se a gente for rapidamente fazer aqui uma evolução, vamos dizer assim, do que foram essas pesquisas até aqui, na primeira, lembrando que Capitão Wagner começou pelo Datafolha com 33%, na segunda ele oscilou para 31%, depois foi para 29% e agora com 30%. Quer dizer, houve um crescimento aí de 1 ponto percentual, sinalizando que o Capitão parou de cair, vamos dizer assim. O Sarto, o candidato do PDT, começou com 15%, subiu para 22% na segunda, depois subiu mais 4 pontos percentuais, foi para 26% na terceira e agora oscilou para 27%, tá certo? A Luiziane Lins, começou com 24% na primeira pesquisa, caiu para 19% na segunda, depois oscilou, caiu 1 ponto percentual para 18% e agora foi a 15%. Se observa claramente que a candidata do PDT, na realidade, tem enfrentado essa queda e que torna um tanto quanto mais difícil a ida dela em condições do segundo turno, de chegar ao segundo turno. Aí daí em diante vem aqueles que estão lá, como a gente chama, no segundo pilotão, né? Com Heitor Ferrer liderando este pilotão. Se coloca aqui para mim também de muito interessante, dizendo, é o seguinte: o que se colocou até agora, como foram as estratégias adotadas para que os candidatos se mantivessem nestes patamares, nestes números de intenção de voto dos eleitores.
Do lado do capitão Wagner, não tenha dúvida, ele apresenta de fato uma resiliência, uma capacidade de recuperação grande, porque ele foi alvo constante de ataques adversários, principalmente em relação àquele episódio do motim, que ele foi apontado, né, como líder do motim, e ele rebate isso e tudo mais. O José Sarto, por sua vez, é um candidato que, durante boa parte do tempo desse primeiro turno, foi colocado como o candidato dos Ferreira Gomes, o candidato que na realidade não tinha experiência em disputas executivas, que não tinha na realidade conhecimento mais amplo por parte do eleitorado, mas mostrou aí também uma capacidade grande de crescimento. Já a Luiziane Lins, ela na realidade começou bem, no entanto, foi aí declinando e hoje está com esses 15%, mostrando claramente que ela precisa adotar urgente nesses períodos, esses 4 dias, vamos dizer assim, que faltam para a campanha, Luciano, uma capacidade de reação que eu não sei se será possível ter. O que nós temos hoje, a preços de hoje, é que se não houver nada que altere este cenário, uma denúncia ou algum tipo de confronto muito forte entre os candidatos, o cenário hoje é de que o segundo turno se confirme mesmo entre Capitão Wagner e José Sarto. São 7 horas e 41 minutos. Agora, jornalista Beto Almeida, muito mais do que comemoração entre os aliados do Capitão Wagner, que mantém esses 30% de intenções de votos de acordo com a pesquisa do Datafolha, surgiu outra preocupação: o alto índice de rejeição à candidatura do Capitão Wagner do PROS. Consolidando, Zenô, esse cenário de segundo turno, mas já agora colocando claramente um problema que está marcando a preocupação dos coordenadores de campanha, é a questão dos índices de rejeição dos candidatos, mais notadamente aí especificamente do Capitão Wagner. Até que o cenário se coloca como positivo para ele nesse primeiro turno, inclusive com esses 30% que ele angariou agora, claramente, mas não tem como negá-lo, Zenô. Os índices de rejeição do Capitão Wagner é uma preocupação, principalmente indo para o segundo turno, por vários aspectos. No segundo turno, Zenô, os candidatos passam a ter, por exemplo, tempos iguais na propaganda eleitoral, de rádio e da televisão. Inclusive, por exemplo, há uma perspectiva maior de que hoje muitos dos assuntos que foram marcantes no primeiro turno se acirrarem, se aprofundarem mais no segundo turno, assuntos que são desgastantes para ambos os candidatos, mas para o Capitão Wagner especificamente, Zenô, a pesquisa mostra que ele sempre cresceu no índice de rejeição dele. Ele passou, por exemplo, de uma rejeição de 27% na primeira pesquisa, chegando até os 40% agora nessa quarta pesquisa. Ou seja, um crescimento aí de 13 pontos percentuais, coisa que não é nada desprezível, né, Luciano? Lógico, a campeã ainda de rejeições continua sendo a deputada federal e ex-prefeita Luiziane Lins. O Sarto tem 20%. Mas só para a gente ter uma ideia de o que mudou, qual foi a evolução desses índices de rejeição, de pesquisa a pesquisa, eu quero passar bem rapidinho aqui. A Luiziane, por exemplo, ela tinha 36% de rejeição na primeira, passou para 42% na segunda, subiu para 45% e agora oscilou para 43% de rejeição, continua liderando. O Capitão Wagner subiu de 27% na primeira, foi para 34% de rejeição na segunda, pulou para 38% na terceira e agora chegou a 40%. Observa-se claramente, Zeno, que não deu trégua. O índice de rejeição dele foi sempre subindo. Então, este é um problema, eu diria que é um dos maiores problemas, se não um grave problema que o Capitão tem para dissolver esse índice de rejeição dele no segundo turno. Porque vem uma questão, Zenon, vem os aliados, como é que vão ser, por exemplo, estes aliados, que participação eles terão, o presidente Bolsonaro vai continuar, por exemplo, vai aumentar a participação dele, a defesa dele em relação à candidatura do capitão no segundo turno. É interessante. Todos esses fatos deverão, logicamente, ser analisados pelo marketing, pelos coordenadores de campanha. Do mesmo modo, o candidato José Sarto
por exemplo, pode-se dizer de antemão o seguinte, que ele passa a ter um forte cabo eleitoral no segundo turno que pode ajudá-lo, inclusive, a dissolver um pouco mais esse índice de rejeição. Eu estou falando do governador Camilo Santana, que durante este primeiro turno, por exemplo, ele esteve impedido pela legislação eleitoral de declarar apoio direto a Capitão Wagner, já que ele é do PT e a candidata dele do PT é Luiziane Lins. No entanto, ele apoia mesmo, de fato, o Sarto, mas não pode entrar diretamente fazendo essa defesa. No segundo turno, não. Ele vai estar livre e desimpedido para entrar de peito aberto na campanha de José Sarto. Então, até que ponto esses fatores vão ser interessantes? Primeiro, para reduzir a questão da rejeição dos candidatos e principalmente para angariar votos dos eleitores que vão estar aí saindo do primeiro turno com os seus candidatos já derrotados, para onde que esses candidatos vão migrar? É aí, como se diz, que a coisa muda, que a configuração muda. O bom é que os tempos, como eu já disse, de propaganda e rádio serão iguais, idênticos para tudo. Inclusive, Luzenor, na exposição que eles terão, por exemplo, os debates. Nós praticamente tivemos um debate em televisão aberta no primeiro turno da campanha todinho. No segundo turno, a previsão é de que pelo menos 4 debates sejam realizados. E aí sim, a atenção, o foco será muito maior e de forma homogênea e igual sobre os dois disputantes, né? São 7 horas e 46 minutos, jornalista Beto Almeida, final da nossa conversa aqui, dizer aos nossos ouvintes internautas que a partir de amanhã, sexta-feira, estaremos de volta no rádio a partir das 7 horas da manhã. Hoje acaba a propaganda eleitoral pelo rádio e pela televisão e a partir dessa sexta-feira estaremos aqui pontualmente no rádio. Sempre mantivemos o alerta geral pela internet nesse horário das 7 horas da manhã e logo após a propaganda eleitoral a gente entrava com o nosso conteúdo nas emissoras de rádio. A partir de amanhã, repito, vida normal aqui no Alerta Geral. A você, Beto Almeida, um grande abraço. Fim do nosso bate-papo político, Luzenor, mas antes de me despedir, eu quero aproveitar aqui e já ir desejando feliz aniversário para Cecília, a filha do Luzenor e da Ingrid. Cecília, que você tenha um dia abençoado, um dia bastante feliz, comemore com a sua família, com os amigos. Você é uma menina maravilhosa, que Deus tenha sempre um futuro brilhante para você, viu? Muitos anos de vida mesmo. Parabéns. Valeu, bom dia a todos e até amanhã. Valeu, jornalista Beto Almeida. Cecília, maravilhosa, 10 anos de idade hoje, irmã do João Lucas e da Ana Clara. Hoje é dia de festa e bolo. A você, ouvinte internauta, fique ligada, porque daqui a pouco tem mais informações aqui no Alerta Geral. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral.